Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas que inspiram, sabe? É a jornada do Adriano Gaspar. Uma história de resiliência, de autoaceitação e, olha, uma transformação incrível que mostra como é possível, sim, reescrever o nosso próprio passado. E para começar, vamos pensar um pouco nisso aqui. A trajetória do Adriano é um exemplo perfeito de como aqueles desafios que parecem gigantescos, que a gente acha que não vai superar, podem se tornar lá na frente a base das nossas maiores conquistas. Bom, a história do Adriano começa com uma infância cheia de desafios. E o ponto aqui é que eram desafios que ninguém via, sabe? Coisas que aconteciam por dentro, mas que foram moldando e muito o caminho dele. Ele nasceu em 1981 e desde cedo a vida já foi trazendo obstáculos. Na escola tinha muita dificuldade para aprender e, para completar, com apenas 16 anos, ele sofreu um golpe emocional enorme com a perda do pai. 4. Esse foi o número de vezes que o Adriano reprovou logo nos primeiros anos de escola. Já parou para pensar o peso disso para uma criança? Era o primeiro sinal de uma luta que ninguém via e que só ia fazer sentido décadas depois. E a batalha, olha, não era só na sala de aula. Desde pequeno, o Adriano também enfrentava todo o processo de entender a própria identidade, a homossexualidade, num ambiente que, convenhamos, nem sempre era o mais acolhedor. Eram duas guerras silenciosas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, na juventude, essa busca toda por um lugar no mundo, por respostas, levou o Adriano para um caminho de muita dedicação espiritual. Um caminho intenso, mas que, ao mesmo tempo, trouxe um baita conflito interno. Foram 13 anos. A partir do ano 2000, o Adriano mergulhou de cabeça na igreja evangélica. Foi um período longo, muito significativo, de imersão total. Ele buscava um sentido e, quem sabe, uma cura. E é aqui que a gente vê um contraste muito forte. Porque, por fora, o Adriano era um membro exemplar da comunidade. Ele limpava o templo, construía maquetes, participava de tudo. Mas por dentro, a luta para conciliar a fé com a identidade homossexual era constante e muito dolorosa. A pressão era gigantesca. Existia aquela promessa de libertação da homossexualidade, o que levou ele a tentar viver 3 anos sem se relacionar com ninguém. E para piorar, a depressão da mãe dele era muitas vezes vista como um problema espiritual, o que botava mais uma camada de angústia em tudo. E então, de repente, tudo muda. A gente chega no clímax da história, que se concentra em um único ano. Um ano que simplesmente redefiniu o rumo da vida do Adriano. Em 2013, depois daqueles 13 anos de dedicação, o Adriano tomou a decisão corajosa de sair da instituição. Ele percebeu que a tal promessa de mudança não ia acontecer e escolheu ser fiel a si mesmo, sabe? Mantendo a fé, mas de um jeito mais pessoal e compassivo. E foi nesse mesmíssimo ano, 2013, que um capítulo completamente novo começou. Através de um aplicativo de relacionamento, ele conheceu o James, que é o companheiro dele até hoje. Foi o início de uma vida de aceitação, de amor e de parceria de verdade. E para coroar esse ano de transformação total, Adriano se formou em Letras Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pensa só! Aquele menino que tinha reprovado 4 vezes estava ali, conquistando um diploma universitário. Foi uma vitória monumental. Com a vida pessoal e a profissional se ajeitando, ainda faltava uma última peça nesse quebra-cabeça. A peça que ia dar um novo sentido para todo aquele passado de dificuldades. Em 2024, o Adriano recebeu um diagnóstico, TDAH. De repente, décadas de luta com a atenção, com os estudos, ganharam um nome, ganharam uma explicação neurobiológica. Não era preguiça, não era falta de capacidade. E essa foi a jornada. As dificuldades na escola, os desafios para aprender, tudo isso finalmente culminou no diagnóstico. E isso permitiu que ele reinterpretasse todo o passado. Deixou de ser uma história de fracassos e virou uma história de superação de barreiras que ninguém enxergava. E essa frase resume tudo, né? O autoconhecimento foi a chave para a paz. Entender o porquê por trás de tantas lutas transformou a dor em compreensão, em autoaceitação. E assim a gente chega no capítulo atual, onde a jornada do Adriano fecha um ciclo de um jeito muito poderoso e inspirador. Lembra daquela escola onde ele passou tanta dificuldade na infância? Pois é, hoje o Adriano é professor efetivo lá. Ele voltou exatamente para o ponto de partida, só que dessa vez, numa posição de força, de propósito. Naqueles mesmos corredores, ele foi o aluno com dificuldade, aquele que repetia de ano. Um passado que poderia muito bem ter definido e limitado ele para sempre. Mas hoje,
Nesses mesmos corredores, ele é o professor inovador que inspira e que entende as lutas dos alunos como ninguém. A transformação foi completa. E ele não é um professor qualquer, não. O Adriano usa toda a experiência de vida dele para criar um ambiente de aprendizado único, usando tecnologia, gamificação, inteligência artificial, tudo para engajar os alunos e garantir que ninguém se sinta deixado para trás. A história do Adriano nos faz refletir muito, né? Cada obstáculo, o TDAH sem diagnóstico, o conflito de identidade, o preconceito, tudo isso foi transformado em ferramenta para ele se tornar um educador e uma pessoa mais empática, mais forte. Então fica a pergunta no ar. Que peças do nosso passado, quando a gente consegue dar um novo significado para elas, podem construir um novo futuro?